Verrons dans le ciel, écoute le paradis. 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 Todas essas palavras fazem parte do nosso idioma, mas como não foram ordenadas, posicionadas em uma sequência válida no português, não possuem sentido, ou seja, não são um texto. O falante, no entanto, obviamente, não usaria essas palavras dessa forma. Ele as organizaria em uma sequência de maneira a criar um outro tipo de sentido. Vejamos. Essa nova ordenação, que estabelece determinadas relações de sentido, de complementariedade entre as palavras, produz o sentido do texto correto. Tente ler agora esse texto de Milor Fernandes. Aniversário. É fácil perceber aqui que nesse texto ele desorganiza de propósito a estrutura das frases, alterando a ordenação das palavras e obtendo sentidos novos. Isso nós chamamos de criação para efeito de humor. Quando nós nos comunicamos pela palavra ou pela escrita, queremos evidentemente que os enunciados sejam compreensíveis para nós interlocutores. Então, selecionamos entre as palavras do nosso idioma aquelas que nos interessam numa determinada situação de comunicação e, ao mesmo tempo, ordenamos e combinamos adequadamente essas palavras entre si. Resumindo então, basicamente, o que possui sintaxe possui sentido. Aquilo que não tem sentido é porque está sintaticamente incorreto. Esse estudo é o que nós faremos aqui nesta aula para que vocês compreendam que ordenar palavras, combiná-las e entendê-las é extremamente necessário para o estudo da língua portuguesa. Vamos agora para a parte mais importante desta aula, a definição de sintaxe. É um conjunto de relações de combinação, ordenação, dependência e concordância, que se estabelece entre as palavras e entre as orações que constituem um enunciado. Chama-se também sintaxe a parte da gramática que estuda essas relações de combinação. Antes de entendermos melhor os conceitos aqui apresentados, vamos ouvir aqui algumas nomenclaturas necessárias. Frase é toda a unidade linguística, com ou sem verbo, por meio da qual transmitimos pela fala ou pela escrita as nossas ideias. Nestes exemplos, podemos perceber aqui algumas variantes. Temos, no primeiro exemplo, no caso silêncio, a chamada frase nominal, a frase sem verbo. As outras duas, diga não às drogas e sempre tive cuidado com os meus livros, nós as chamamos de frases verbais, porque elas contêm o verbo.
Vamos aqui para algumas definições sobre período. É a frase formada por orações. Pode ser simples, ser formado por uma só oração, ou ele pode ser composto, se formado por mais de uma oração. Vejamos na sequência as explicações para isso. Este modelo de período simples, aqui também apresentado, é a oração montada com um só verbo. No exemplo abaixo, brincam. As crianças brincam no jardim. Essa oração é exemplo típico de um período simples. Neste exemplo, temos o período composto, formado por duas ou mais orações. No nosso exemplo, 3. Os verbos chegou, deve demorar, são, constituem período composto, pois são formados por 3 orações. Vejamos agora mais alguns exemplos para reforçar o que foi aprendido. Leia este slogan e perceba aqui as frases mencionadas e os períodos. Selecionamos esse exemplo. Feliz aniversário é uma frase, mas não é uma oração, porque não temos o verbo. Já neste modelo, hoje na folhinha de especial, possuímos uma frase e também uma oração, pois temos um verbo inserido. E além do mais, por ser uma oração, é um período simples, porque possui somente um verbo. Neste último exemplo, se não é, deveria ser feriado nacional. No caso, possuímos uma frase, pois transmite uma ideia, e também é um período composto, por ser formado por 2 orações. A análise sintática auxilia-nos a compreender melhor as possibilidades de estruturação dos enunciados em nosso idioma. Esse conhecimento permite-nos organizar mais adequadamente nossos próprios textos e também compreender com mais clareza o que ouvimos e lemos. Além disso, alguns assuntos que estudaremos ainda mais à frente, concordância, regência e pontuação, por exemplo, dependem do domínio de conceitos básicos de análise sintática.